O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões procuravam vê-lo e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os nossos pecados. Amados irmãos e irmãs, na alegria de nos encontrarmos aqui na casa de Nossa Senhora, eu alegro-me muito toda vez que digo isto, porque quando a gente fala de casa de Maria, imediatamente vem ao nosso coração pelo menos dois sentimentos. Primeiro, é casa de mãe. E casa de mãe, a gente tem aconchego, conforto, carinho. A gente pode expor quem somos, porque a mãe nos acolhe do jeitinho que nós estamos. Não importa se visitamos todo dia ou se tem anos que não vamos à casa de mãe. O amor dela envolve e abraça a todos que lá chegam. Mas, ao mesmo tempo, esta mãe é uma mãe singular. Maria é a mãe de todos os cristãos. E por isso, na casa de Maria, nós somos nutridos com o que ela tem de melhor. O que ela tem de melhor é seu filho. E ele se oferece a nós, no sacramento da Eucaristia, no sacramento da reconciliação, com todos aqueles que aqui podem vir receber desta fonte, mas também ela nos indica Jesus para que por meio dele recebamos o Espírito Santo. Por isso, nesse dia, alegro-me por acolher vocês, Canção Nova, aqui na casa de Nossa Senhora. E alegro-me de dizer isso. Não tenham medo de achegar-se à casa de Maria. É casa de vocês, é casa da mãe, para que aqui nós possamos, acariciados por ela, receber uma nova efusão do Espírito Santo, para continuar a nossa missão. Missão de entoar ao Senhor uma canção genuinamente nova, uma canção que transforma vidas, a começar de nós. E que bonita a providência de Deus separou para esse dia em que a Canção Nova, aqui em Minas Gerais, de modo muito particular em Belo Horizonte, celebra 20 anos. Textos tão especiais para esta liturgia, que se nós fôssemos escolher, não teria sido tão apropriados quanto que nós ouvimos nas leituras de hoje da carta de São Paulo aos Colossenses e do início do Evangelho de São Lucas. Vejam bem, e aqui, permita-me falar de modo particular à comunidade Canção Nova. Peço-lhes esta licença. Primeiro, porque o tempo do padre é bem curtinho. E segundo, vocês se coloquem no lugar da comunidade, porque vocês também são Canção Nova. Vocês também fazem parte desta grande companhia de pesca, que é esta missão de salvar. Vejam, o que deve nortear a comunidade Canção Nova aqui em Belo Horizonte, e não só em Belo Horizonte, mas em todo o Brasil e em todo lugar onde ela estiver, é o que São Paulo nos apresenta nesta carta aos Colossenses, no versículo 3, estar animado pela certeza do céu.
Esta é a nossa meta. A nossa meta de cristão não é fazer da igreja uma organização não governamental, nem é fazer da igreja um lugar de assistencialismo simplesmente para ajudar os que necessitam. A nossa missão é animar os corações acerca da certeza do céu. E quando nós somos movidos pelo céu, nós conseguimos ter a força, o vigor necessário para proclamar a palavra, oportuna e inoportunamente. Porque a palavra é o único caminho que nós podemos ter para, vamos dizer assim, nortear. Vocês já devem ter visto na estrada aqueles parapeitos, né? Para que ninguém desvie nem de um lado nem do outro. A palavra de Deus é como esse cercadinho na estrada, que nos faz com que cheguemos ao destino certo, que é o coração do nosso Deus, que é a vida com Ele. E por isso, nada mais fecundo para nós do que render graças por 20 anos da missão de evangelizar desta comunidade aqui, de modo muito particular na Arquidiocese de Belo Horizonte, e da força que ela irradia a partir daqui. Porque há 20 anos a Canção Nova em BH tem feito com que o povo de Minas se lembre de onde nós viemos e para onde nós voltamos. Se lembre do céu. E o combustível nosso não pode ser outro. O nosso combustível precisa ser a palavra de Deus. E aí, olha, mês de setembro, primeiro dia do mês de setembro, onde a igreja no Brasil celebra o mês da Bíblia, o mês dedicado à palavra de Deus. Para renovar, na delicadeza de Deus, o compromisso de sermos uma canção nova comprometida com a palavra. Ele, Jesus, é a palavra eterna do Pai. Jesus é a palavra que orienta o nosso coração. Por isso nós não podemos anunciar outra coisa. E a nossa missão é exatamente essa. Como Epáfras, como Paulo e como todos aqueles que fizeram a experiência do amor de Deus. Fazer com que esta palavra chegue, produza frutos. E frutos que se desenvolvem, como está no versículo 6 da primeira leitura. No mundo inteiro, esta palavra está produzindo frutos e se desenvolve desde o dia em que ouvistes a graça divina e conhecestes verdadeiramente. Aqui nós precisamos lembrarmos-nos de uma outra coisa. Se a missão da Canção Nova é animar nos corações a certeza do céu pela proclamação da palavra, não podemos nos esquecer que quem opera não são os membros da comunidade. Não nos iludamos, irmãos. Nós somos apenas instrumentos. Quem opera na salvação dos outros, no converter o coração, é a graça divina. É Ele, o Espírito Santo, o grande dom do Pai, derramado no coração da humanidade pelo Filho, que opera em nós a salvação, que opera em nós a conversão. E quando o Espírito Santo opera através de nós, acontece isso que ouvimos no Evangelho. Curas, milagres, prodígios, sinais, santidade. Porque é este o fruto de quem acolhe a palavra de Deus. E aí, para terminar, nós podemos dizer assim, o Evangelho de hoje, do capítulo 4 de São Mateus, é um retrato falado do que a Canção Nova vive fazendo. Porque o que a Canção Nova faz, se não levar Jesus para dentro da casa das pessoas? Aposto com certeza que a maioria de vocês que estão aqui, só estão aqui porque Jesus entrou lá na casa de vocês por esse sistema de comunicação que é uma Canção Nova. E aí, olha que beleza, meus irmãos. Animar no coração dos outros a certeza do céu é fazer com que os outros tenham essa experiência de estar perto de Jesus. A Canção Nova fez comigo, eu sou testemunha disso. Conheci a Canção Nova quando eu tinha 11 anos de idade. Faz 16 anos que conheço essa Canção Nova, que ela entrou na minha vida e entrou na casa do meu coração, a quem também sou muito grato e deixo publicamente aqui esta gratidão ao Monsenhor Jonas Abib, por ter marcado profundamente, não só o meu ministério presbiteral,
mas também a minha vida de cristão. E desde esse dia que conheci a Canção Nova e a partir dela a Renovação Carismática Católica, eu entendi a força disso. Quando Jesus entra na nossa casa, Ele vem para transformar-nos. Olha, o exemplo que a liturgia de hoje nos apresenta é Jesus que vai à casa de Pedro. E Jesus vai na casa de Pedro não com segundos interesses, não para cumprir um preceito político, nem simplesmente para confortar só o coração de Pedro. Jesus vai na casa de Pedro porque quer criar intimidade com ele. Vejam, aqui mais uma lição que nós podemos colocar para nós se quisermos realmente ser Canção Nova. Nós chegamos na casa dos outros não para ganhar audiência, não para ganhar dinheiro, não para ganhar status, mas nós chegamos na casa das pessoas para fazer com que essas pessoas criem intimidade com Jesus. Porque Jesus quer entrar no meu coração e no seu coração para ser íntimo nosso, para ser amigo nosso. E quando é amigo de verdade, a gente faz isso, né? A gente fala assim, vamos lá em casa tomar um cafezinho? Quando a gente quer criar intimidade com alguém, a gente leva para dentro da nossa casa. A gente não põe dentro da nossa casa um desconhecido. A gente não deixa entrar na nossa casa pessoas que a gente sabe que vai nos fazer mal. Apesar de que muitas vezes a gente deixa por meio dos veículos de comunicação entrar lá no nosso lar tanta notícia estragada. Quando a gente faz essa experiência de ser animado pelo céu, nós queremos fazer com que Jesus entre na casa do nosso coração. E a beleza está aí. Quando Jesus entra, Ele tudo transforma. Jesus não entra para ficar sentadinho no sofá como visita. Jesus chegou na casa de Pedro e foi vasculhando os cômodos, até que percebeu que a sogra de Pedro estava doente. E lá fez a grande manifestação da sua misericórdia. Curou a sogra de Pedro. Irmãos, o segredo que este mundo precisa é deixar com que Jesus entre nos mais recândidos lugares, nos lugares onde muitas vezes nem conhecido Ele é. E aí, Canção Nova, vocês não podem desanimar. Vocês não podem desistir. Nós não podemos desanimar e desistir, porque a nossa missão é proclamar a palavra de modo que em tantos lugares, a começar no nosso coração, Jesus tenha espaço, Jesus entre, Jesus transforme. Esta é a vontade de Deus para a Canção Nova aqui em Belo Horizonte. Que animemos no coração dos outros a certeza do céu, por meio da proclamação da palavra, para criar intimidade com Jesus. E criando intimidade com Jesus, fazer com que todas as enfermidades espirituais desapareçam. Fazer com que toda a força do mal caia por terra. E que o reino do céu seja anunciado. E porque, termino, esta é a vontade dele. Jesus diz, devo anunciar a boa nova do reino a todas as cidades. Esta é a nossa missão. Anunciar, por mais difícil que seja, mas com o mesmo vigor que nos vem da palavra e do Espírito Santo, a boa nova do reino, que não vai concretizar-se aqui, apesar de começar aqui, do reino que é eterno, do reino que é o céu e que o próprio Cristo nos oferece e que já podemos experimentar quando deixamos que Ele entre na nossa casa e nos transforme de dentro para fora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.